Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Mevan Talk Music. Eu sou a Thay, esposa do Jack. Eu sou o Jack, esposo da Thay, nesse tempo que nasceu para conversarmos sobre música, louvor, adoração e tudo aquilo que Deus pode usar para comunicar conosco, com a sua igreja, e aquilo que a gente pode comunicar com Deus através da música e da adoração. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o pastor Isaac Soares. Ele tem infinitas canções, gente. Escreve muito, o Senhor fala muito através da vida dele com canções. E a gente quer conhecer um pouco daquilo que ele é, daquilo que o Senhor tem trabalhado com ele, aquilo que o Senhor já formou nele a respeito do louvor, da adoração e tudo aquilo que envolve a música como pessoas naturais, como músicos e afins. Então, pastor, seja bem-vindo aqui com a gente nessa sala. Conta pra gente um pouco da sua caminhada, o que o Senhor já fez na sua vida através da música, do louvor, da adoração e daquilo que o Senhor é, perante o que o Senhor já fez contigo. Amém. Eu quero agradecer muito a vocês pelo convite, Jack, Thay, toda a produção aqui, essa iniciativa extraordinária que nasceu no coração do pastor Daniel e que vocês têm essa missão maravilhosa de transmitir, né, de trazer pessoas aqui envolvidas com aquilo que vocês querem, de fato, que as pessoas sejam edificadas. E eu louvo a Deus por estar aqui, que Deus abençoe esse projeto e que ele avance muito para a glória de Deus. Amém. Gente, a adoração não é só música, mas tem muito a ver com música, né? E na minha vida, a música veio aos 7 anos de idade. Eu nasci numa família cristã, tive esse privilégio extraordinário, e eu me lembro uma vez, eu era da Presbiteriana Renovada, em Cândido Mota, interior de São Paulo, e veio uma dupla sertaneja na minha igreja, chamada Amigos de Cristo. Eu espero muito que eles vejam esse programa em algum momento, porque eu gostaria de homenageá-los assim. Tentei contato com eles esses dias, não consegui. Eles eram de Itu, São Paulo, e eles vieram na minha igreja, eles colocavam o playback naquele toca-fita, lembra aquilo? E eles colocavam o playback e cantavam assim, com aquela banda toda no fundo, que era playback. Eu não conhecia essa história de playback e tal. E eu fiquei maravilhado. Falei, cara, eu posso colocar uma banda atrás de mim e eu posso cantar. E eu fiquei apaixonado. Eu tenho certeza de que Deus usou aquela dupla chamada Amigos de Cristo, o Paulo Roberto e o Eurípides. Possivelmente eles não me conhecem, não se lembram de mim, mas foi um divisor na minha vida. Meu pai comprou lá as fitas e eu levei aquilo para casa e comecei a ensaiar as canções. E no próximo domingo eu cantei na igreja e a igreja ficou assim, maravilhada, porque um menino de 7 anos de idade, por uma cidade pequena, era uma cultura nova, trazer um playback e cantar aquela coisa toda. Então ali, gente, foi esse início, esse meu contato com a música, né? E a partir daí o Senhor vem me envolvendo cada vez mais com esse ministério. Acho que, como vocês, a gente, filho de pastor, acaba tendo que ser meio que multifunção e multi-instrumentista, né? Não é? Então, aí você vai para o violão quando o violonista faltou, contrabaixista, baterista. Então, eu cresci nesse ambiente, cresci nesse meio, e eu tenho certeza de que Deus usou essas coisas para me forjar, para me abençoar, para me estruturar para aquilo que, de fato, é o meu chamado e meu propósito. A música faz parte da minha caminhada, a música faz parte da minha vida, é uma ferramenta extraordinária a adoração, mas também sou pastor, mas louvo a Deus por todas as experiências que tive na área musical, com composição, gravando projetos musicais, viajando e ministrando e honrando ao Senhor. Então, assim, se a gente for contar, tem, de fato, muita coisa, eu não quero me estender aqui. Mas, assim, a música ela tem um papel fundamental na minha vida e eu tenho certeza de que o Senhor me preparou, me estruturou para viver tudo que Ele quer que eu viva, né? Muito bom. É interessante porque acho que é comum para muita gente essa questão de viver em contexto de igrejas pequenas. Sim. E aí você tem que assumir responsabilidades, fazer coisas que às vezes você não fazia e você começaram a fazer. A primeira pergunta, eu já acredito que já seria uma resposta, qual seria a primeira experiência, a lembrança que o senhor tem, e acredito que essa seria talvez a primeira experiência. Foi, né? Eu cantei uma canção na igreja chamada Num Abrir e Fechar de Olhos. Eu me lembro vagamente dela, se eu
cantasse aqui eu erraria possivelmente, mas é uma música dessa dupla sertaneja, e eu cantei aquilo sobre a volta de Jesus e foi emocionante para mim, foi a minha primeira experiência assim, com música na igreja. E a partir daí é o que você falou. Não só estar envolvido na música, é lavando igreja, abrindo igreja, fechando igreja, no culto de oração das irmãs, só eu lá, de homem, fazendo louvor para as irmãs. Mas como isso nos edifica, né? Como isso nos abençoa. E o incrível é que ontem a primeira experiência que o pastor contou pra gente também era envolvendo a música sertaneja. Olha só. E hoje, mais uma vez, com o nosso segundo convidado. Gente, é Brasil, também né? envolvendo a música sertaneja. Eu falei, gente, não tem jeito. Faz parte da nossa sertanejo cultura. Tá aqui, ó. Faz parte da nossa cultura. E eu acho que é muito da região, né? A gente está em Sim. Franca, interior, já está ali divisa com Minas, então... Mas eu, por exemplo, foi em Cândido Mota que aconteceu essa experiência, que é divisa com o Paraná. Mas também... o Brasil falando de cultura, né, independente de ser gospel ou não, o Brasil, a música sertaneja, né, domina mesmo e a gente gosta assim do estilo, do ritmo, e me abençoou muito assim na minha. E aí tinha esses Amigos de Cristo. Não sei se seja assim, vocês ouviram o sertanejo gospel ou não? Com certeza eu já ouvi em casa com meu pai, porque ele tem cada tinha pérola. Canarinhos de Cristo. Canarinhos de Lembra? Cristo é relíquia. Acho que era Nelson e Valmir. Cara, tanta coisa boa, tenho muita saudade. Assim. Esses dias estavam no YouTube reouvindo essas canções. Assim, acho que não... E é uma coisa assim que eu não entendo, é por que a música sertaneja cristã, hoje em dia, não desponta. Assim. Eu sei que talvez a gente entre nisso em algum momento, mas já vou adiantar aqui a minha opinião. Eu acho que nós, cristãos, nós estamos deixando de usar a nossa cultura para propagar o evangelho do reino de Deus. Né? Porque a gente criou um estilo próprio, um ritmo próprio, e a gente tem a impressão de que Deus só vai receber aquele estilo musical, aquele tipo de louvor. E eu fico pensando, cadê o sertanejo cristão? Cadê o cara que faz samba para Jesus, o cara que faz reggae para Jesus? Por que a gente não está penetrando na cultura, usando a linguagem, mas trazendo a mensagem do reino de Deus? Então, acho que a gente precisa despertar para isso daí. Esse é um assunto interessante. A gente já conversou sobre isso também. A gente teve uma oportunidade de fazer algumas canções em um evento. A gente pegou as canções que a gente canta na igreja, a gente mudou para samba, então pegava um cavaquinho, fazia. E aquilo, tipo assim, naquele movimento foi uma experiência muito legal. Mas assim, voltando um pouco ali ainda pro começo da infância do senhor, algum que o senhor lembre, ou uma música específica que marcou e que o senhor lembra até hoje, assim, talvez não as primeiras, mas uma assim, nossa, essa é a música assim que marcou o meu começo de caminhada. Então, além dessas que eu cantava, que eu possivelmente não vou lembrar, mas uma música eu me lembro que nessa época tinha acabado de lançar, ou pelo menos a minha igreja começou a cantar. Vocês se lembram daquela canção? João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono. Cara, aquilo lá foi assim, quando eu ouvi aquela canção na igreja a primeira vez, com o Ministério de Adoração, que me marcou muito. Assim. Então, tem muitas músicas da infância que me conduziram assim, para gostar de adoração, da canção. Muita coisa boa, muita coisa boa. Tem alguma que ainda o senhor retorna a ouvi-la, que emociona, ainda relembra momentos, alguma específica que ainda sempre volta e retorna, alguma específica? Uma canção que eu sempre estou ouvindo de novo em determinados momentos da minha vida, é a canção do Trazendo a Arca, aquela que diz que no Santo dos Santos tua fumaça me esconde e tal. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, porque esse é o grande desafio do músico. E agora que eu vou falar uma palavra que pode escandalizar algumas pessoas, é o grande desafio do artista cristão, porque essa também é uma palavra cheia de preconceitos no nosso meio. Depois eu posso falar um pouco sobre isso. Mas o grande desafio do músico, do artista cristão, do adorador, é manter o seu coração no Senhor, no lugar certo, porque o que a gente está acostumado? A gente está acostumado a cantar e no final de cada canção, mesmo que seja para Jesus, a gente ouve os aplausos da igreja.
E se a gente não começar a guardar o coração para essas coisas, porque hoje não teve aplauso, será que não foi bom? Será que a performance não foi boa? A gente começa a se preocupar em performar, enfim. Então, essa canção que diz, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, é uma canção que eu volto sempre para ela, mas nós, músicos, adoradores, artistas no conceito real da palavra, precisamos nos voltar para essa realidade. Você acha que a gente consegue fazer um pedacinho dela? Vamos fazer. Essa canção é uma bênção, é maravilhosa. Capotraste, que é o transpose do violonista. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É linda essa canção, né? Essa é. Meu Deus. Eu ouvi um testemunho deles, eles passavam as manhãs assim em jejum, de oração, e as canções iam nascendo. É incrível assim a dedicação. E é até um assunto que a gente pode talvez entrar depois ou agora. Existe uma diferença, né, de composição de músicas desse período, letra, profundidade de letra, Exatamente. Quantidade de falas às vezes no período. Exatamente. E é muito carregado, né, de informações. É porque não eram letras na época, penso eu, né, não sei, pensando tanto no comercial como hoje. No congregacional, né? Exatamente. Então, assim, hoje o compositor ele é cheio de limitações se ele quiser compor uma música que funcione, porque tem as regras. Então, eu acho que isso limita muito. E, na época, esses caras não pensavam nisso, não. Eles faziam aquilo que o Espírito Santo trazia ao coração e cantavam essa verdade, e a igreja recebia, se adaptava. E cantava muito, né? Nossa, meu Deus. Tanto que elas estão até hoje, né? Tanto que estão elas até nunca hoje. Perdem o brilho. Não perdem. É impressionante. Vira e mexe, você vê músicas retornando. Tem o Maurício Soares, que era diretor da Sony Music, ele estava falando um dia que o secular ele forma um hit muito rapidamente. Só que é um hit assim que dura alguns meses e desaparece. O gospel, quando uma canção é inspirada pelo Senhor e toca a igreja, cara, é anos e anos e anos. A gente canta a canção da Ludmilla até hoje. Recebe a cura. Aquela música tem mais de 20 anos, gente. Existe um rio, sabe? Então, assim, são canções que permanecem porque são canções bíblicas. E a Bíblia diz assim, a minha palavra permanece para sempre. Então, se você fizer fundamentado na palavra, a música vai ser longeva, né? E, então, assim, a gente viveu uma época muito especial desse pessoal aí. Mas hoje também tem muita gente boa, cheia de Deus aí que está trazendo adoração verdadeira, né, para o corpo de Cristo. Glória a Deus. Hoje também. Inclusive assim, vocês, né? Hoje também. Eu acho que as músicas elas estão muito focadas no eu, né? Deixaram de perceber ou de trazer a realidade de quem Cristo é, né? Sim. E passou a ser muito, perdoa os meus pecados. Exatamente. Ou eu preciso de algo para mim e etc. Então eu acho que esse é um dos requisitos, né, que fazem uma canção vir explodir, mas logo Sim. ela desaparece, né? Sim. Ela não percorre tanto quanto as músicas mais
mais antigas, né? Exatamente, porque antigamente as canções pertenciam à igreja. Então, por exemplo, até a conjugação do verbo, é o que você falou. Eu, né? Sim. Antigamente cantava-se muito nós. Então você pega em espírito, em verdade te adoramos, que é a igreja em adoração. Quer dizer, essa canção não é propriamente minha, é como a oração do Pai Nosso, né? Sim. Às vezes você vai fazer a oração do Pai Nosso e ela é plural. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, assim, Deus nos chamou para ser igreja. Eu acho que se as nossas canções forem mais para a igreja, eu acho que coisas mais extraordinárias ainda vão acontecer, né? O interessante disso, esses dias eu escrevi uma música, mandei para uma amiga, né? Aí eu falei assim, me dá seu feedback, o que você achou? Aí ela, nossa, ficou muito bonita, mexeu muito comigo e tal. Aí ela, mas o ponto principal é que você incluiu o todo, Perfeito. não só você. Perfeito. Eu parei para analisar, eu falei assim, nossa, realmente, né? Perfeito. Por que hoje em dia a gente não inclui o todo, né? A gente sempre inclui somente aquilo que a gente acha, tipo, de nós. Tipo Exato. assim, e não, tipo, envolve toda a igreja, né? Exato. Porque na própria Bíblia fala que a gente precisa ter essa comunidade, né? Ter essa comunhão, né, entre uns e os outros. Eu acho que a adoração nada mais é do que isso, né? Edificar o corpo de Cristo, Sim, né? E a edificação exato. é muito pessoal, né? Por isso que nascem tantas canções sobre superação, eu venci, nenhum problema com isso. Sim. Mas, assim, tá um pouco desequilibrado, porque muitas canções nesse sentido e poucas canções sobre nós. Então, a gente canta sobre... eu canto sobre a minha dor, o meu sofrimento, a minha expectativa, a minha promessa, mas Deus, ele sempre chamou um povo, uma nação, uma igreja, uma família. Então, a gente precisa abrir os olhos para isso, né, Jack? Eu acho interessante, assim, se a gente observar, tem conteúdos dos dois formatos, né? E precisa. Sim, mas eu acho que é muito mais uma questão de consumo do que as pessoas, do que a igreja como um todo está consumindo, do que às vezes do que se lança. Porque se a gente pegar para observar, se as canções, se a igreja estivesse consumindo canções que falassem sobre o todo, talvez a gente teria mais canções sobre o todo. Exatamente. Então, exatamente. Eu particularmente, eu gosto muito de quando a gente está ministrando, a gente está em um ambiente de adoração, que a igreja se envolve na adoração como um todo. E o consumir a música fora do ambiente da igreja, quando você leva para esse lugar também, tende a facilitar muito mais o ambiente congregacional como um todo. Né? E, Jack, você não acha que isso também é um reflexo de como está a igreja? Porque as pessoas estão muito individualizadas, então elas procuram uma igreja que faça sentido para elas. Sim. Esta igreja atendeu a minha demanda, esta igreja tem a palavra que eu gosto, cuide dos meus filhos como eu espero e tal. E é tudo assim, de como que a igreja pode me abençoar e me servir. E nunca é como eu posso abençoar essa comunidade, esse povo, essa cidade. E aí tudo reflete, música reflete, livros refletem. Você vê os livros cristãos, é sobre a sua vitória, a sua conquista, a sua promessa. E eu acho que Deus tem nos chamado para a coletividade, porque igreja é nós, né? Por isso que eu não gosto da frase assim, eu sou igreja. Não existe eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Né? É tanto que fala, né? Onde estiverem dois ou três, mais reunidos, exatamente. Ali o Senhor está. Exatamente. Então, não Essa é a sou vontade eu de Deus. apenas, né? Tudo bem, no meu secreto sou eu. Sim. Mas a coletividade realmente, eu acho que é um apreço muito grande para o Senhor, né? É o chamado de Deus, é para Assim, a coletividade. sem fugir do nosso script, mas aproveitando que a gente entrou nesse lugar, o que o Senhor, assim, traria para a gente, para a nossa geração hoje em dia, né? Para todo mundo que se move nesse lugar, para ministros de louvor, para pessoas que se envolvem nesse lugar, até mesmo para a própria igreja, para o próprio povo da igreja, né? Como caminhar em um lugar de realmente dessa coletividade, tipo assim, a gente desfocar desse lugar que nós estamos hoje, né? Dessa sou eu e não nós, tipo assim. O que o senhor acha que deveria mudar, tipo, nesse percorrer? O que a gente perdeu nesse caminho que chegou a esse destino, né? De ser só eu e não eu e o meu irmão, por exemplo. Eu acho assim, eu tenho uma... O pastor, ele é um pouco
como ele ouve muitas pessoas, tem algumas coisas com o passar do tempo que você vai identificando os sintomas. E você dá um diagnóstico baseado nos sintomas, assim como um médico dá um diagnóstico. Então, quando você percebe que a pessoa ela está muito individualizada, muito pensando em si mesmo, muito sobre si, talvez ela tenha se afastado um pouquinho da palavra, das Escrituras, e está gastando mais tempo ouvindo pessoas falando sobre a Escritura. E quando alguém fala sobre a Escritura, é uma pregação. Mas eu posso pegar trechos da Bíblia e pregar uma pregação e trazer uma pregação antibíblica, porque eu comecei a tirar um monte de textos fora do contexto para trazer uma mensagem que eu quero trazer. Porque se você for para a Escritura e dedicar tempo, todos os dias eu vou ler, eu quero entender as cartas de Paulo, o Novo Testamento, você não vai encontrar espaço para a individualidade. Paulo diz assim, cada um pense não apenas no que é seu, mas também no que é do outro. Jesus fala sobre perdão, Jesus fala sobre amar o próximo, a própria oração do Pai Nosso, ela é no plural. Então, se você dedicar tempo às Escrituras, você pode ter certeza, o Espírito Santo vai começar a conduzir você de volta àquela verdade. Veja, a Bíblia nos chama de corpo. Cara, corpo de Cristo. Não é? Então, tem um texto em Efésios que diz assim, Efésios 3, a partir do verso 14, Paulo faz uma oração aos Efésios e diz assim, deixa eu ver se eu me lembro disso, eu oro para que, de acordo com as suas gloriosas riquezas, Deus fortaleça vocês no íntimo do seu ser, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E ele diz, eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Ele diz, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quando eu não tinha esse entendimento, eu meditava nessa oração e dizia, uau, Paulo está dizendo que eu posso ser cheio de toda a plenitude de Deus. Uau, eu posso ser cheio de toda a plenitude. E o Espírito Santo foi me levando, dizendo, leia novamente, leia novamente. E eu entendi que quem pode ser cheio de toda a plenitude é a igreja de Cristo. É todos os santos, no sentido, Thay e Jack, que eu tenho um dom, uma habilidade, vocês têm outros dons, outras habilidades, e a igreja, os irmãos, outros, e juntos nós temos toda a plenitude de Deus para mudar uma cidade, uma história, uma nação. Então, tá respondendo a sua pergunta, é só voltar para a palavra, é só começar a meditar nas Escrituras. É sobre isso. Vamos então dar sequência. Vamos falar um pouquinho agora sobre o altar, ele ser antes da canção, né? Porque eu acho que hoje em dia, eu não sei se virou moda, composição ou o quê, mas hoje em dia a gente vê muito esse lugar, né, de estar a canção antes do altar. E muitas das vezes a gente esquece de realmente colocar um altar para o Senhor, de ser um altar para o Senhor, para que a partir desse altar nasçam as canções, né? Sim. Então, nesse sentido, o que o senhor acha que diferencia uma canção bonita de uma canção que carrega uma vida espiritual, né? Que carrega antes da canção o altar, né? Que já foi edificado para o Senhor. Eu tenho para mim que é a fonte mesmo, assim, a fonte é o Senhor. Você pode compor uma canção bíblica, porque se eu colocar no chat GPT, traga uma letra bíblica para mim, ele vai trazer uma letra bíblica, sim, teologicamente perfeita, mas não tem a inspiração divina, não veio do Senhor, não é uma mensagem que Deus quer comunicar à igreja naquele momento. Então, eu acho que o que diferencia uma canção é, de fato, a fonte. Se é uma canção inspirada pelo Senhor ou se é meramente uma canção feita para trazer um engajamento ou para trazer uma mensagem que você quer passar por conta própria, mas que não foi dirigida pelo Espírito Santo. Porque, por exemplo, em Apocalipse, Jesus mandou 7 cartas às igrejas. E é interessante, tá, e Jack, que os assuntos eram completamente diferentes, porque cada igreja estava vivendo uma realidade. E aí vou entrar num outro assunto.
Nem toda canção da moda é para ser cantada na minha igreja agora, porque eu não sei o que o Espírito Santo quer comunicar na minha igreja. Eu não sei qual é a verdade para a minha igreja. A minha igreja é parte do corpo de Cristo. Pode ser que na minha igreja tenha muita inveja, muita discussão, ou Deus quer falar sobre cura porque tem gente doente, ou Deus quer restaurar casamentos, ou Deus quer trabalhar a santidade, sabe? Então, é aí que está a importância, respondendo a sua pergunta, de a gente ser sensível ao Espírito Santo, porque Jesus falou, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a fonte tem que ser do Senhor. Eu acho que é isso que faz toda a diferença. Você escrever uma canção bíblica e teológica, mas se não vier do Senhor para um momento específico para a igreja, possivelmente ela vai surtir pouquíssimo efeito, eu penso assim. Sim. E partindo desse lugar, qual foi o momento, digamos assim? O Senhor teve um antes e depois nas suas composições? Por exemplo, eu tive um momento antes de compor canções que não estavam firmadas no altar que eu edifiquei para o Senhor, e tive o meu despertar. Tipo, me despertei e agora eu componho aquilo que eu cultivo no altar antes de se transformar em uma canção na minha vida. Assim, como eu sou um compositor, que muitas vezes alguns cantores, artistas do meio gospel, solicitam canções, eu tenho uma ideia comigo. O Filho de Deus, ele tem o Espírito Santo. Então, toda vez que eu, você, Jack, sentar para escrever uma canção, e você for sincero no seu coração, será uma canção inspirada pelo Senhor. Né? A gente não precisa esperar ter um sonho, ter uma visão, ter, né, uma palavra direta de Deus. Eu fico vendo assim, Salomão escreveu 1005 canções, né? Davi, uma infinidade também. Então, não é necessariamente esperando essa inspiração, mas escrevendo aquilo que está no seu coração. Então, isso é o meu processo de composição. Mas eu tenho canções que foram realmente direcionadas pelo Senhor, que veio dele de uma maneira muito, muito clara, assim. E é diferente, cara. Quando você canta, é diferente. Tem uma canção chamada Graça, se eu não me engano, que até hoje eu canto e me emociona bastante, e a canção Minha Cura, que foi 2 canções que essa graça foi quase que um download assim celestial. Eu fui escrevendo, veio letra, melodia, ficou pronto em 5, 10 minutos, e a Minha Cura foi uma canção que Deus me pediu especificamente para escrever. Então, essas 2 são muito especiais e me fizeram compreender quando algo é realmente assim, com um propósito diferente, ou quando você está escrevendo mesmo inspirado pelo Espírito, mas no seu cotidiano, no dia a dia, enfim. Eu percebi essa realidade nessas canções. Posso tentar fazer um... Eu ia Claro, falar isso eu ia agora. falar também. Teve download aqui, todo mundo. Vocês me perdoem se eu não me lembrar, gente, porque... Não sei por que procuras por mim, se tens um universo pra ti. Por que queres ouvir minha voz, se tantas vozes louvam a ti? Por que me chama toda manhã, se às vezes eu não lembro de ti? Por que me queres junto a teus pés, se eu não mereço a ti? Derramou amor em mim, e isso basta. Não foi pelo que já fiz, mas foi a graça.
derramou amor em mim. Isso basta. Oh, não foi pelo que já fiz, mas foi a graça. Só o teu amor pra me sustentar agora. Eu fui chamado pra te amar e não vou mais embora. Essa foi assim, 5 minutos veio, eu fui cantando, escrevendo. Profundo o começo, porque me chama se tem os universos. Nossa Deus. Muito profundo. Então tem essas experiências aí que me marcaram bastante, cara. Me marcaram bastante. A próxima pergunta acho que já quase foi respondida, né? O senhor compõe tentando dizer algo para Deus ou responder algo que já disse ao Senhor, né? Então, são tantas canções, né? Cada uma tem uma história muito específica. Cada uma tem um lugar, né? Tem uma história muito específica. Tem uma canção chamada Minha Cura. Eu estava numa igreja, aqui em Franca mesmo, uma igreja chamada, acho que Casa da Bênção, pastor Edmilson, se eu não me engano. Eu fui com um pastor amigo nosso, pastor Fernando, que agora está em Ribeirão. Ele foi pregar e ele me chamou para acompanhá-lo. E durante o louvor, eu tive assim, eu entrei numa adoração mais profunda ao Senhor. Eu lembro que me ajoelhei na igreja e me veio uma direção muito clara para escrever uma canção sobre cura. Nunca tinha tido uma direção do Senhor para escrever uma canção específica sobre um tema. Então eu disse ao Senhor que eu escreveria essa canção. E fui para casa, passaram-se 2 meses, que eu fui rabiscando, fui escrevendo, e então eu escrevi essa canção. E ela ficou parada, assim. Na época eu mandei ela para o Maurício, que era diretor da Sony. Ele falou, muito linda a canção, tal. Vamos ver se a gente encontra alguém para gravar ela. E eu tinha no meu coração algo meu, assim, pessoal, que a Ludmila Ferber deveria gravar essa canção. Era naquela época que ela estava enfrentando o desafio do câncer, ela já está com o Senhor, né? E me veio assim uma impressão de que ela deveria gravar. Eu me lembro que mandei uma mensagem para ela no Instagram, falando dessa impressão que eu tive, mas obviamente esse pessoal não consegue ver as mensagens, né, das pessoas assim. E eu guardei ela por um tempo. Aí uma cantora, Idma Brito, que era da Sony Music na época, ela ouviu essa canção e falou, eu gostaria muito de gravar essa canção. Eu falei, eu libero para você. Passou uns meses, ela falou, Isaac, eu tenho uma notícia muito boa para dizer para você, que a gente pediu uma participação de uma cantora nessa música, e vai ser a Ludmila Ferber. E aquilo eu falei, cara, tinha que ter uma conexão nisso. E a Ludmila ouviu, ela me mandou o áudio da Ludmila, elogiando a canção e tal. Infelizmente, ela faleceu antes de entrar em estúdio e gravar essa canção. E aí, em 2023, eu falei, essa canção não pode ficar assim, parada, né? E eu gravei ela. Gravei nosso amigo, um dos produtores aqui, o Kali, que fez aquele trabalho incrível de visual do vídeo da canção. E essa canção, a igreja responde muito bem a ela, assim, porque ela é uma promessa de que é uma declaração de que nós, que às vezes estamos enfrentando, e eu falo de cura física mesmo, enfrentando uma enfermidade, uma dor, uma doença, um desafio, que a gente pode confiar naquele que nos sara, naquele que nos cura, naquele que nos restaura. E posso cantar um trechinho dela? Toma uma água aqui. Continuo adorando, mesmo sem entender
pois eu sei que estás cuidando de coisas que eu não posso ver. Já me peguei chorando no lugar de oração, e mesmo no meu quarto recebi visitação. Doce Espírito de Deus, agradeço a comunhão, pois sei que estás aqui. Esquadrinhas o meu ser, fortalece o coração, até meu Pai agir, trazendo cura, restauração, tirando a dor e a aflição. A minha cura logo brotará, pois o meu médico é o Deus Rafa. Um testemunho lindo se ouvirá para a sua glória. A minha cura logo brotará, pois o meu médico é o Deus Rafa. Um testemunho lindo se ouvirá para a sua glória, para a sua glória. E eu sinto que essa canção ainda não cumpriu o propósito dela. Eu não sei o que Deus fará, mas eu tenho no meu espírito assim que ela ainda não cumpriu plenamente o propósito que o Senhor tem. Muito boa. É. Perfeito. Glória a Deus. É até difícil, né? Assim, até difícil continuar, gente, porque realmente são canções, né, que geralmente nascem daquilo que a gente cultiva, né, com Deus. São responsabilidades, né, que o Senhor nos entrega, às vezes, que a gente não se sente nem merecedor daquilo, né? Mas, Senhor, eu, assim... E por vezes a gente até se questiona, né, do que o Senhor tem para fazer através daquilo. Mas é realmente coisas que a gente nem imagina, né? São os tesouros no vaso de barro, né? São exatamente. Os tesouros no vaso de barro. Ai, ai. Glória a Deus. Bom, depois dessa canção maravilhosa, vamos agora falar um pouquinho da adoração verdadeira, assim. Eu sinto que agora esse lugar é mesmo para a gente tentar trazer essa verdade para a igreja, né? Não só para os ministros de louvor, mas sendo fundamental, né? Para quem está em cima do altar ministrando a igreja. Sim. Como que é fluir numa adoração verdadeira, como que é ter essa vida de adoração verdadeira a Deus, né? Porque Deus, ele convida, ele chama, né? Sim. Pelos verdadeiros adoradores. Sim. Mas muitas das vezes a gente se perde nesse lugar, né? De como é um verdadeiro adorador, qual é o lugar do verdadeiro adorador, né? O que o verdadeiro adorador ele precisa cultivar, cativar no Senhor, né? Para realmente ser esse verdadeiro adorador. Sim. E eu acredito, assim, que se a gente olhar hoje dentro das igrejas, isso é algo que está muito perdido, assim. É algo que ainda precisa ser encontrado, né? Que eu acho que, assim, é um dos desejos mais ardentes do Senhor, né? Que é realmente quando os verdadeiros adoradores vão começar a se posicionar nesse lugar. Exatamente. Uma vez eu brinquei com uns jovens da igreja e falei assim, quem aqui
estaria disposto a morrer por Jesus, né? Aquela coisa emocionada. E todo mundo levantou a mão. Falei, quem que pode vir lavar a igreja no sábado? Não sei o quê, não sei o quê. Mas vocês estão dispostos a morrer por Cristo e não pode vir. Por que eu toquei nesse assunto, Thay? Porque a adoração, para mim, está muito conectada a essa vida de renúncia pessoal. A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia é quando Abraão foi sacrificar Isaac, né? Não tinha música, não tinha instrumento, não tinha som, não tinha todos os equipamentos que a gente considera assim essenciais num culto, numa igreja, que parece que sem aquilo não flui, né? Sem um pad perfeito, sem uma boa iluminação, na medida adequada. Abraão falou assim, nós vamos subir um monte, nós vamos ali adorar e a gente já volta. Adorar, eu vou entregar meu tudo, vou entregar o meu Isaac, vou entregar aquilo que o Senhor pediu para mim. E isso é pessoal. A gente tem as renúncias que a palavra pede a todos nós, mas nós temos as renúncias pessoais, algo que Deus vai pedir só para o Jack, né? Só para a Thay, só para o Isaac. Ele vai pedir. E eu acho que é aí que nascem os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aí, quando a gente vai cantar, é só um reflexo de toda uma entrega que a gente fez, né? Eu tive uma época na minha vida que eu não queria cantar canções dizendo assim, eu te entrego tudo, o Senhor é o meu tudo, sem o Senhor eu não vivo, porque o Espírito Santo estava tratando uma parte em mim em que isso não era uma verdade. Não era uma verdade. Como que eu estou cantando e dizendo aqui que o Senhor é o meu tudo, se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Teu amor? Mas pode ser uma mentira. Pode ser que a gente viva muito bem a nossa vida sem Deus, no sentido de que a gente vive como se Deus não existisse em muitos momentos, e aí a gente canta essa mentira para o Senhor, que é para ser uma canção que nasce de um coração sincero, genuíno e entregue. Mas às vezes todo domingo a gente vem e a gente canta aquela canção que tem essa letra de entrega, mas na segunda-feira a gente vive sem renúncia, sem vencer aquilo que o Senhor tem nos pedido para vencer, sem entregar aquilo que Deus tem nos pedido para entregar. Então, uma adoração profunda, acho que vem de muita renúncia, tá? É você entregar para o Senhor aquilo qual é o seu Isaac, aquilo que você tem como muito precioso, e que você diz, isso daqui eu não posso entregar. Porque Isaac é a promessa visível, vou fazer de você uma grande nação, só que ele não tinha filhos. Quando Deus deu Isaac, ele olhou para Isaac e ele dizia assim, uau, a promessa vai se cumprir. E quando alguém talvez perguntasse, por que você sabe, Abraão? Porque, veja, eu já tenho o Isaac. Então, se eu já tenho o Isaac, agora o Isaac vai se casar e a promessa vai se cumprir, vou ter uma grande descendência. Eu acho que Deus pensou, você está confiando no Isaac. Você só crê que eu vou cumprir a promessa porque você está vendo o Isaac? Então me entrega o Isaac. Eu não dependo do Isaac para cumprir uma promessa. Então, às vezes a gente guarda coisas, diz, Senhor, isso é precioso. Senhor, só estou fazendo isso pelo Teu reino, então o Senhor não pode deixar eu perder isso. Deus diz, eu não preciso disso para te usar como instrumento na minha vida e tal. Então, para mim, a adoração passa muito por isso. E a adoração que Deus espera da igreja como um todo, não é necessariamente as canções de domingo que a gente faz, que edifica a igreja, que abençoa, mas a adoração para Deus, na minha opinião, é renúncia, né? No Novo Testamento, que eu me lembre, só tem uma referência a cantar um hino, que foi depois da ceia do Senhor, que os discípulos cantaram um hino. Assim. Você não vê muito disso na igreja primitiva. E Paulo diz, né, cantando entre vós salmos e cânticos espirituais e tal. Tem essa instrução, mas a adoração está muito conectada ao quanto você entrega ao Senhor. Sim. Não é? E é até bacana, assim, que ontem eu comentei sobre isso aqui, numa conversa com o pastor, que é sobre lá na época de Adão e Eva, né, no Éden. Porque lá eles tinham tudo, né? Eles tinham o acesso completo a Deus, eles tinham a intimidade necessária que todo mundo deseja hoje. Todo mundo que busca esse lugar em Deus, né? Esse lugar em Cristo. E mesmo assim, a dúvida brotou e eles preferiram abrir mão de ter o tudo. Exato. Que era Deus, que era tudo deles ali,
para matar uma curiosidade, né? Exato. E hoje eu acho que a nossa geração, não só a nossa geração, mas todas as gerações, elas caminham nesse lugar, né? Elas preferem perder o tudo para matar uma única curiosidade. E eu acho que isso atrapalha muito esse lugar, né? E esse processo da formação dos adoradores verdadeiros, né? Exato. Dos verdadeiros adoradores. E o tanto que isso, eu não posso falar que isso atrasa o processo natural de Deus, daquilo que ele precisa cumprir, né? Mas acaba que no final atrasa, né? Porque vai precisar mudar, tipo, de mim para outra pessoa, né? Então, assim, é muito curioso, né? Porque a gente tinha tudo. A gente preferiu perder tudo. E hoje a gente prefere culpar a Eva pelo passo que ela deu de matar a curiosidade, só que a gente faz igual. A mesma coisa. Então, A mesma coisa. No lugar dela, a gente faria a mesma coisa. sim. E é isso que muitas das vezes eu penso e eu entro em parafuso, porque eu falo, mas Deus, naquela época não tinha nada, tipo assim, do que tem hoje. Hoje a gente tem tantas coisas que nos tiram a atenção, né? Nos tiram os nossos olhos do lugar, né? Exato. A gente não consegue fixar os nossos olhos em algo maior, porque a gente tem muitas coisas que envoltam Muitas a nossa distrações, presença. né? Sim. No caso dela, para onde ela olhava, tinha bênção de Sim, Deus, glória de Deus, presença de Deus. Exato. Pra gente também, né? E até tem uma canção que eu escrevi há um tempo, a gente já cantou algumas vezes na igreja. A gente não, né? Outras pessoas cantaram na igreja, mas a gente não. Que ela fala sobre isso, né? Eu fixo os meus olhos em ti. Sim. E a ponte dessa música, a gente só declara isso. Eu fixo os meus olhos em ti. E no sentido de, tipo assim... Tem pessoas que vão olhar e vão falar assim, nossa, mas para que repetir 4, 10, 8 vezes a mesma frase? Eu fixo os meus olhos em ti. Só que no momento que eu escrevi essa canção, Deus falava assim para mim, o fato de você sempre buscar fixar os seus olhos em mim já é o grande passo que eu preciso de você. Porque eu preciso do seu passo inicial para que eu consiga completar algo naquilo que eu preciso fazer. Então... Às vezes, assim, na nossa vivência, a gente vai tentar errar, mas a gente vai precisar tentar mais uma vez, porque o Senhor ele vai trabalhar nesse lugar, né? E é nesse lugar que ele vai começar a moldar, começar a forjar esses verdadeiros adoradores, né? E é muito bacana, né? Acho que Deus não vai usar os perfeitos. Sim. Ele vai usar os que têm facilidade para se arrepender, né? Como os 2 filhos que o pai deu uma missão, vá trabalhar na minha vinha. O primeiro falou, eu vou, conta comigo. E não foi. E o outro falou assim, eu não vou, isso não é para mim, não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi. E Jesus falou assim, esse segundo fez a vontade do Pai. Gente, quantas vezes a gente diz, não, Senhor, mas depois você tem um coração arrependido. Davi, um homem segundo o coração de Deus, como? Com os erros e as falhas. Porque eu tinha um coração arrependido. Prostrado perante o próprio Senhor. Filho pródigo, né? Exatamente. Saiu, teve tudo que precisava, foi, mas retornou. Exatamente. Tipo assim, carçou a cara, tava nem aí com a vergonha, falei, vou voltar, né? Perfeito. E muitas vezes falta isso, né, na gente, assim. Essa humildade, né? Essa humildade, eu acho que a palavra é essa, a humildade de realmente se jogar aos pés do Senhor e falar... Eu te entrego o meu tudo aqui. Tipo, por mais que o meu tudo seja falho, mas eu te entrego o meu tudo, Senhor. E o inimigo disso é justamente a justiça própria, né? Da gente achar que sozinhos a gente vai conseguir agradar a Deus em todos os aspectos, seremos perfeitos. Aí a gente entra num lugar onde na primeira falha, no primeiro erro, nós vamos entrar num ambiente de condenação, porque nós não aprendemos a depender da graça de Deus. E eu acho assim, todo mundo a quem Deus tem um propósito de usar de uma maneira especial... Lembra que nós somos um corpo e a uns Deus deu uma missão para irem mais longe? Deus vai tratar o orgulho dessa pessoa. E o orgulho tem a ver com tratar essa questão de caráter mesmo, no sentido de que, às vezes, Deus vai evidenciar os seus erros, não para te envergonhar, para te falar, tá vendo? Você não consegue sozinho, você não é capaz, você não é perfeito, saia da justiça própria, venha para a minha graça quer aperfeiçoar você, quer santificar você, quer te colocar num lugar onde eu vou poder te usar com graça e favor. E são os desertos que a gente passa e que tem esses propósitos, né? Eu creio muito nisso. O senhor tocou num assunto assim, um pouco interessante, que o senhor viveu um período em que era incômodo cantar sobre
sobre essas questões de entregar tudo e tudo Sim. mais. A gente que vive num contexto de cantar em igreja, de preparar músicas para cantar numa igreja, eu também já entrei em alguns momentos de parafuso, de pensar assim, nossa, mas essa canção é uma realidade na nossa igreja ou eu estou agindo de forma profética? Exato. E aí eu queria ouvir um pouco do senhor. Como que a gente, como ministros, como alguém que vai preparar o ambiente de adoração para a igreja, como que a gente pode lidar com isso? Até que momento a gente está preparando um ambiente profético em que a gente está declarando uma coisa que talvez ainda não seja uma realidade, mas que ao se declarar, se repetir aquilo, se torne, ou até onde talvez aquilo tenha que ser mais bem pensado e analisado? Eu acho que, acho que aí, quando eu me refiro a isso, me referi a uma adoração pessoal. Não faz sentido no seu quarto você cantar uma inverdade ao Senhor, né? O seu quarto é aquele lugar onde você pode abrir o seu coração diante de Deus. Agora, nós também temos uma missão como ministros de Deus, e aí a gente entra num outro papel. Não dá para cantar só o que a gente está vivendo, porque a igreja, lembra do todo? Tem gente ali que está vivendo aquela verdade, que precisa daquela canção, que aquela canção vai aproximar-se do Senhor. É como nós, pastores e pregadores. Seria maravilhoso se a gente conseguisse assim falar sobre fé para a igreja e ter uma fé para remover montanhas. Muitas vezes a gente não está vivendo esse momento, mas a gente vai exaltar o que a palavra diz, porque ela é sobre nós. Então, eu acho que é o mesmo com relação à canção. Nós, ministros, temos essa responsabilidade. Então, acho que deve ser feito, deve ser trazido para o ambiente de culto, mas que a gente olhe para aquilo e fale, Senhor, eu preciso crescer nesse lugar, né? Naquilo que essa canção está propondo. Né? Eu penso assim. Muito bom. E é até legal, assim, esse assunto, porque muitas das vezes, hoje em dia, os ministros, eles, na grande maioria, decidem cantar sobre o que estão vivendo, né? Sim. E não aquilo que o Senhor ele Sim. tem direcionado Sim. à igreja. Sim. E foi até um ponto que a gente abordou ontem, mas seria interessante o Senhor trazer essa visão para a gente, nesse conceito de... na montagem assim, de um set list, qual que seria a percepção do Senhor? Porque assim, meu processo pessoal, e eu acredito que o do Jack também, quando a gente senta pra gente montar um set list junto, a gente tem esse olhar para assim, a gente precisa contar uma história. Exato. Eu vou chegar ali na igreja, eu preciso trazer a igreja para o que eu estou pensando, assim. Então, para isso, eu preciso contar um caminho, né? Eu comecei aqui, eu vou aqui, e eu preciso entregar em um lugar para desaguar na palavra. Sim. Então, assim, fala um pouco para a gente qual que seria esse processo do Senhor, assim, para separar um set list, como observar na igreja, qual que é a necessidade daquela igreja, nesse sentido, assim, de realmente construir um caminho para o Senhor, né? Sim. Eu acho que Deus nos deu muita sabedoria, tá? Entendimento, discernimento, para a gente poder ser também estratégico sem perder a nossa unção. Então, por exemplo, quando Jesus mandou os discípulos pregarem, ele disse, olha, não é o momento de vocês entrarem em aldeias de samaritanos e nem gentios, vá apenas aos judeus. Mas o evangelho não é para todo mundo. Jesus estava sendo estratégico, não é o momento. Então não é errado você ter estratégias e você trabalhar junto com a unção. Um set list, porque no culto, eu sei que a gente vai para cultuar a Deus, mas nós não podemos nos esquecer que o culto também tem irmãos que têm suas necessidades, suas dores, seus sofrimentos. Então, teve épocas que a gente ficou muito puritano, porque eu tenho que cantar só para Deus. Mas quando Paulo vai falar do culto, em 1 Coríntios ali 12, 13, 14, ele fala, um tem um salmo, um tem uma revelação, um tem uma mensagem. Então, e a Bíblia fala assim, façam tudo para a edificação. Então, eu tenho um dever também de edificar o meu irmão. Então, pensando nisso, se eu tivesse que montar um set list hoje de umas 4 canções, está faltando muita canção de celebração. A primeira tinha que ser de celebração. Sim. Né? A pessoa vem cansada, está um pouco frustrada, e a gente tem que trazer um ambiente de alegria, de celebração. A Bíblia diz, entrem em minhas portas com louvor, e na época louvor era isso, era dança, era celebração, era alegria. Então eu começaria por aí, celebração.
Depois eu levaria, então, na segunda canção, as pessoas a adorarem a Deus, essa canção bem vertical mesmo. A terceira canção, para mim, é o que você falou de construir um caminho, seria uma canção de entrega, né? Consagração, do que eu posso renunciar, tipo, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos... Você levar a igreja a entregar alguma coisa, que nós comentamos agora há pouco, que esse é o sentido da adoração. E na última canção, por que não uma canção horizontal? Qual é o problema? Porque também demonizaram, né? Eu não posso cantar assim, ó. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Talvez veio alguém ali que está frustrado, desanimado, ou está conhecendo a igreja hoje, pedindo, Senhor, fala comigo, e a gente ignora as necessidades dos irmãos, porque tem que ser puritano, tem que ser só o Senhor. E não, a Bíblia diz, edificando-vos uns aos outros em amor. Então a última canção eu faria bem essa canção desse estilo, bem cantando para as pessoas mesmo, para que elas estejam com o coração aberto para ouvir, então, a palavra do Senhor. E talvez essa seria uma estratégia. Não sei o que vocês pensam. Eu já tive uma experiência muito interessante com isso, porque talvez eu era um pouco mais puritano, igual o senhor falou. E eu tive uma experiência que eu não estava cantando, eu estava tocando faz um tempo já. E era um setlist assim, bem aleatório nesse aspecto, né, começava de um jeito e acabava de um outro, e acabava com uma música muito nesse sentido horizontal. Sim. E no dia que mandaram, eu falei, essa música não vai dar certo. E eu lembro, eu até comentei com a Tati, eu falei, nossa, mas aquilo estava me incomodando. E eu falei, não, mas não sou eu, vou tocar e tá tudo certo. Acabou o louvor, acabou o culto, o pessoal reuniu, né, do Ministério de Louvor, e alguém tinha chamado os irmãos que tinham cantado e falado que aquela música tinha tocado profundo. E eu parei para pensar assim, cara, mas realmente, e eu estou falando isso agora, remete muito a esse ponto. Às vezes era uma pessoa. Era, exatamente. Uma pessoa que estava precisando, e às vezes era uma necessidade simples para outras pessoas, mas que para ela ali fez uma diferença muito grande. Exato. E a gente tem esse olhar mais crítico, assim, e não ter esse olhar horizontal e pensar na igreja como um todo. Exatamente. Esse comentário foi muito interessante. Que tem gente de todo tipo ali, né? Sim. Com as suas necessidades, suas dores. Até a própria música de celebração, né? Porque, Assim, por exemplo, as pessoas... É uma coisa que falta hoje. Exatamente. Assim, os salmos. Porque os salmos, cara, é a nossa referência de canção. Então vai ler os salmos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. É música de vitória? Sim. Tem salmos que Davi pede, Senhor, destrói os meus inimigos, me dá vitória. Cara, então vamos cantar os salmos. Se você cantar os salmos, perfeito. Tem salmos ali ao Senhor, tem salmos de ensinamento, tem salmos de clamor a Deus. Então, para mim, cabe no ambiente culto todo tipo de canção nesse sentido. Tem de todo tipo, né? Tem de todo tipo. Desde vertical, horizontal, a de guerra, usado para perfeito. A de cura interior. É o que a gente começou falando aqui. Por que não usar tudo que a música pode oferecer? Por que limitar? Nosso Deus, ele é ilimitado, né? Ele pode usar diversas estratégias. Exato. Falando ainda um pouco disso, como o senhor falou agora mesmo, o sentido da adoração, traz para a gente esse conceito, assim. O que o senhor descreveria de uma forma prática para todo mundo que estiver ouvindo essa nossa conversa? O que seria essa diferença, né, entre a adoração e o louvor? Tipo, entre entoar louvores, entoar uma adoração a Deus, tipo assim, de forma prática mesmo, assim, para a pessoa hoje entender de uma vez por todas, assim, é isso. Eu acho que louvor e adoração é isso que nós falamos, falando de música, né? Se for falar de música, é essa canção vertical, onde não é sobre você, onde não é sobre as suas necessidades, onde não é agora sobre as suas dores, onde, independente do momento que você está vivendo, você vai honrar ao Senhor e adorar a Deus. Aliás, a adoração mais profunda, na minha opinião, é a adoração em meio ao sofrimento. Porque adorar debaixo de um lugar de prosperidade, de saúde, de realização de sonhos, normal. Adorar a Deus como Paulo e Silas na prisão, com as costas feridas, os pés amarrados no tronco, isso é uma adoração genuína e verdadeira. A Bíblia diz, por volta da meia-noite, eles cantavam louvores
a Deus. Aí já não é mais essa canção horizontal, é essa canção vertical. Então, para mim, seria isso. Adoração, louvor e adoração é aquilo que você transmite diretamente ao Senhor, mas há espaço para canções para o seu irmão, há canções, como você disse, de guerra, para canções de guerra, quando o ambiente está um pouco pesado, eu puxo a canção vitorioso és, na tempestade estás, aquilo, né, muda o ambiente. Então, eu acho que é assim que eu penso, Thay. E assim, a gente já falou sobre os verdadeiros adoradores, mas de forma prática, o que o Senhor busca, assim, nas pessoas hoje, para que elas sejam esses verdadeiros adoradores, né? Eu acho que é essa verdade, porque quando a Bíblia diz em espírito e em verdade, é porque a verdadeira adoração ela só é produzida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz assim, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Pode sim, qualquer um pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. O que ele está dizendo é que, na realidade, de verdade, ninguém pode realmente dizer e pensar e crer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, todo cristão, teoricamente, adora em espírito, porque é produzida pelo Espírito Santo. Mas e em verdade? Que é o que nós estávamos falando aqui. Será que você é capaz de, num momento pessoal de adoração ao Senhor, você dizer assim, Senhor, eu estou dizendo aqui que te amo, mas não sinto que ainda te amo como deveria. É essa adoração em verdade que eu acho que nos conecta com Deus. De abrir o coração perante o Senhor. Eu sempre falo para os irmãos da igreja, traga o seu coração para a oração e para a adoração. Acho que falta muito isso. É tudo muito mecânico. Vou orar, Senhor meu Deus, eterno Pai. Até o início da nossa oração é muito já padronizada. Traz o seu coração para a oração, para a adoração. A Bíblia diz, vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. Sabe o que é legal de todo o coração, Dai e Jack? É porque o meu coração é de um jeito, o seu é de outro, o seu é de outro, o deles são de outro. Ele está dizendo, busque-me com todo o teu ser. O que você está vivendo? Qual que é a sua verdade? Eu quero te tocar no nível que você está. E às vezes nós produzimos muito um ambiente de religiosidade. Sim. Que eu quero adorar como meu irmão, cara. Então meu irmão ajoelhou, agora eu preciso ajoelhar. Agora meu irmão levantou a mão, eu preciso levantar. Agora meu irmão está chorando. Meu Deus, nunca chorei na adoração. Mas é o seu coração, é a sua experiência com Deus. Então acho que falta muito essa verdade pessoal. O próprio lugar da comparação, né? Nossa, que eu acho que hoje em dia existe muito isso, né? Esse lugar de comparação. Tipo, como que eu não consigo adorar como meu irmão? Sim. Mas às vezes a minha adoração vai ser silenciosa. Exatamente. Vai ser mais íntima. Exatamente. Até eu entrar nesse lugar, né? Exatamente. O próprio pastor traz muito isso pra gente na igreja, que é esse lugar dos níveis, né? Cada um tá num nível. Tem um que vai estar num nível extravagante, vai render uma adoração que um olha... Fala, meu Deus, o que é isso? E às vezes a gente até olha e fala, nossa, isso é uma apresentação, o que está acontecendo? Só que às vezes é só um julgamento, né? Até a nossa personalidade, né? Sim. Tem gente que é mais para cima mesmo, outros são um pouco mais introspectivo, então até isso Deus respeita, né? Sim. Cada um se renova de um jeito, assim. Uns se renovam entre amigos, num churrasco, para outros vai falar, Deus me livre, cara, para mim me renovar, me restaurar, eu preciso ler um livro em casa de boa. Então, assim, cada um tem um jeito de manifestar, inclusive também o seu louvor a Deus. E se for sincero e genuíno, Deus recebe. Deus recebe. E nesse lugar ainda, o que o senhor, assim, traria para a gente... a respeito do assunto de quando uma música ela deixa de ser uma oferta e vira uma apresentação numa igreja. O que o senhor traria assim, para a gente desse processo? Ela deixou de ser uma oferta que começou a virar uma apresentação. Então, eu acho que aí já tem muito a ver com quem está ministrando, né? Se você está cantando, adorando, e mais preocupado com a performance do que com o propósito da canção, talvez ela, naquele momento, perdeu o sentido. E, gente, isso acontece com todos nós, viu? Sim. Com todos nós. Às vezes você já começou a fazer uma oração e quando você se dá conta, você está fazendo a oração há 1 minuto e você está pensando em outra coisa completamente diferente. Pode acontecer.
nossa mente divaga, né? Então, quando você está ali, você diz, agora eu vou fazer esse falsete, eu vou fazer esse acorde, e os irmãos vão... Uau! Aí começa a perder esse propósito. E a gente é tentado a isso. O ministro, ele tem que colocar o seu coração no Senhor. Então, tá, eu acho que tem mais a ver com o ministro em si, com o que ele está vivenciando no momento do seu louvor e da sua adoração, que Deus pode ou não receber, né? Dependendo da sua... Qual expectativa você tem com aquela canção. Eu já cantei canções e adorei ao Senhor genuinamente, e já cantei canções para performar. E o Senhor foi me mostrando isso. Falou, está errado. Esse não é o propósito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é da disposição de quem está ministrando. E é relativo. Só Deus conhece o coração da pessoa, né? Até a gente e às vezes falou... flui o louvor independente do coração da pessoa, porque tem gente no seio da igreja adorando em espírito e em verdade. E o propósito de Deus não é com aqueles que estão ministrando na igreja, outro, né? Exatamente. É com a própria igreja, né? Incluindo a gente. Mas o Senhor não vai deixar de fazer algo por conta de quem está ali, né? E até a gente falou no início sobre aplausos no final de cada música e etc. O que o senhor acha sobre isso? Assim, finalizei uma música, tem que dar o espaço do aplauso. Finalizei outra, tem que aplaudir de novo. Eu acho que virou cultural, né? Assim, hoje eu acho difícil tirar isso, ficou cultural. Eu acho que vocês nasceram numa família cristã ou não? Estão no evangelho há quanto tempo? Há muito tempo. Sim. Não tinha isso antigamente, assim, aplaudir assim era um negócio esquisito. Era pecado, porque é o Senhor. E, de fato, a Bíblia tem um salmo que fala para a gente adorar o Senhor com aplausos. E eu acho que não dá para tirar, não sei se isso conseguiria mudar. Talvez mexa um pouco com o nosso ego. Mas se for para o Senhor, não tem problema, não. Uma estratégia uma celebração. Que eu acho que não é nenhuma estratégia propriamente que a gente faz. Mas a gente tem o costume de sempre emendar uma música na outra. Para nem dar esse lugar, isso. A gente tenta não dar esse lugar de tipo... Exatamente. Porque, para mim, assim, eu sou TDAH puro, gente. É puríssimo, assim. Se quebrar o clima ali no meio, eu falo, meu Deus. Desconcentra. Por vezes, dá pra dar uma desconcentrada. Então, assim, a gente já vai... Por mais que cantei essa música inteira, eu vou entrar na próxima no início, mas não dá nem esse lugar de... Esse suspiro, né? De, tem um lugar, vamos. Não, Exatamente. tipo assim... Mas e a gente fica dependendo dessa resposta, né? Porque se você acaba uma canção e não ouve o aplauso da igreja, você já fala, cara, será que a igreja não sentiu, não engajou, não percebeu o que foi? Então, assim, ficar dependente disso é terrível, cara. A gente tem que se livrar disso, né? E fazer para o Senhor. Como que é o nome daquele compositor bem famoso, cristão, que escreveu a canção Grande ao Senhor? Martin Campos. Ele falou que ele tem muitas canções que nunca foram gravadas e não serão. Porque ele falou assim, é simplesmente para o Senhor, escrevi para ele, né? Então a gente ministro tem que ter isso, vou cantar para o Senhor, independente da resposta da igreja. Até porque pode ser uma canção profética, né, que vai tratar de coisas que a igreja nem quer receber naquele momento, mas que o Espírito Santo está falando, e às vezes não vão aplaudir mesmo, não pode ficar dependente disso. Até nesse lugar, tipo assim, tem alguns lugares que prezam muito por a ministração ser olho aberto e não sei o quê e tal. Só que, assim, no meu particular, eu não consigo. Sim. Em algum momento ou outro, eu vou falar algo com a igreja, vou ministrar algo com a igreja ali, eu abro os meus olhos, ministro, tipo, algum momento de declaração, vou declarar e tal. Só que eu não consigo, tipo assim, eu tô ali adorando, eu tô entregando algo ao Senhor, eu não consigo, gente. É um defeito. Não sei se é defeito. É porque assim você não fica dependendo da aprovação de ninguém, né? Eu não consigo. Eu fecho meu olho ali, eu vou abrir lá na última música e... Isso é até bom. porque hoje tem tantas luzes na igreja, né? Que acaba, tipo... ofusca, né? Nossa, você vai olhar, fica aquela coisa meio conturbada, né? Mas é uma boa estratégia. É o mesmo para oração, né? Engraçado que não tem nenhum versículo na Bíblia mandando você fechar o olho para orar. Mas para a gente se concentrar, né? Deixar de pensar em outra coisa. Meu Deus, cultural. Eu acho que, voltando um pouquinho até na questão que a gente tocou de técnica e de unção ali,
mas de uma forma mais simples, até para instruir pessoas que queiram ministrar, que queiram, de alguma maneira, liderar um momento de adoração. Como que a gente, de uma maneira prática, a gente consegue equilibrar isso? Porque eu acho que o contexto do que a gente falou foi muito essa questão do equilíbrio, mas como que a gente consegue equilibrar isso? Porque é muito bom ver uma pessoa com unção cantando, mas também é muito bom ouvir uma pessoa bem afinada, uma pessoa que canta bem, uma pessoa que toca bem. Como que a gente consegue unir esses dois mundos e entregar uma adoração que seja tecnicamente boa, mas que tenha uma unção profunda que também seja muito boa? Eu penso assim, tem o príncipe dos pregadores, o Spurgeon, ele tinha uma escola de pregadores, e era engraçado, que ele era até um pouco, muita gente falou que ele era exagerado demais, preconceituoso, mas se ele via uma pessoa que tinha a caixa torácica aqui muito estreita, ele falava assim, Deus não te chamou para ser um pregador, na época não tinha microfones e tal, porque você não tem expansão de voz, com certeza o Criador não errou, então vai fazer outra coisa na sua vida, porque um pregador tem que ter uma caixa torácica com expansão para poder... Alguém falava, cara, ele é exagerado, mas não é. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, se Deus chamou alguém para um propósito, é esperado que essa pessoa tenha a capacidade de realizar aquilo, né? Então, a gente não pode confundir a adoração pessoal com a adoração no culto. A adoração no culto, todo mundo pode fazer, mas ministrar o louvor, você falou como equilibrar. Eu acho que a técnica tem que ter, eu acho que a pessoa tem que saber cantar, saber tocar, dedicar-se ao seu instrumento, fazer o melhor para o reino de Deus. Quando Saul estava sofrendo com aquele espírito maligno e ele foi chamar um arpista, a característica que o homem que encontrou Davi falou para Saul eu encontrei um homem que sabe tocar bem. Então Davi tinha a habilidade e tinha também a unção. Então eu acho que tem que andar junto, Jack, as duas coisas. Eu acho que é gostoso você ouvir alguém que desempenha bem um instrumento, que canta bem, que tem uma habilidade para ministrar e que é cheio do Espírito Santo. Rapaz do céu. É diferente. Rapaz. Então, acho que faça o melhor que você puder e consagre-se o máximo que você puder, porque eu não só creio que isso pode andar junto, eu creio que isso deve andar junto, para a glória de Deus, porque tudo deve ser feito para a glória do Senhor, né? Quando Davi foi chamar os músicos do templo, ele foi chamar músicos. Então tem gente que tem habilidade musical e tem gente que não tem, né? Tem gente que tem habilidade para cantar e tem gente que não tem. Então isso daí acho extremamente necessário no corpo de Cristo. Assim, é curioso, né? Porque por vezes você consegue perceber quando a pessoa ela não tem a unção. Exatamente. E ela não tem a unção e tem o dom de cantar, ou ela tem a unção, mas não tem o dom de cantar. Exatamente. Só que mesmo não tendo esse dom de cantar, a unção dela faz com que ninguém perceba aquilo, né? Sim. Fica fácil. Agora é muito complicado não ter a unção e também não ter o manejo de cantar, né? Assim, fica aquela coisa desconexa, é algo que mas você porque olha... às vezes a pessoa ela tem unção, mas ela ainda não desenvolveu a capacidade, mas a unção para aquilo já está sobre ela. Eu vejo muitos testemunhos de pessoas que dizem assim, Deus me chamou para o ministério de louvor e eu não cantava bem, mas hoje canta. O Tom Carf tem um testemunho assim. A unção, para mim, está muito conectado à capacidade. Atos 1:8 diz assim, e receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, que é o dunamis, né? E se você for ver lá a raiz da palavra, tem muito a ver com capacidade para uma missão. Então, quando Davi foi ungido rei, o que aconteceu foi que Deus desenvolveu em Davi, deu para Davi uma capacidade para reinar. Só que foram anos até que ele desenvolvesse essa habilidade. Então, eu até creio que a unção vem antes da capacitação. Mas se alguém tem uma unção para o ministério musical, com o tempo a capacitação vai vir, com certeza. E deve vir. Precisa vir, né? Até porque a gente precisa buscar esse lugar. Exatamente. Porque a gente não vai ser só sustentado pela unção. Exatamente. Né? Então, em algum momento vai precisar dessa técnica. Né? Até porque abre portas, né? Porque o mundo... Vamos supor que você seja um evangelista da música. Num primeiro momento, o mundo não vai olhar a sua unção.
Muitas vezes o que vai atrair é a sua técnica. Sim. Né? Aconteceu muito isso com o cantor. O Thales Roberto atraía pela técnica. Aí quando a pessoa muitas vezes ia no evento, aí recebia uma palavra, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que tem que andar junto as duas coisas. Tem Sim. que caminhar. É. Agora, assim, trazendo um pouco para o quesito família, que eu acho que isso é muito importante, né? E o senhor, como... O senhor tem 2 filhos, né? 3. 3 filhos, Gabriela, olha lá, tá de melhor 18 ainda. anos. Eu vou aproveitar aqui. Gabriela, um beijão, Gabriela. Me mostrou aí, cara. Agora sim, hein? Gabriela, 18 anos. João Pedro, 13 anos. Paulo Vitor, 6 anos. E a minha esposa Laís, que eu não vou falar quantos anos ela tem. Mas é minha amada, minha querida. Um abraço para minha família. Tenho 3 filhos. Sim. E nesse lugar, assim, de família, qual a importância, né, assim, dessa apresentação para os filhos, né, de inserir os filhos nesse lugar? E, assim, não qual a sua estratégia, mas qual o seu posicionamento nesse lugar, dentro da sua família, né? O senhor como sacerdote da casa, como que você aborda esse lugar com seus filhos, até mesmo com a sua esposa, vocês dois como um casal, direcionando os filhos ao altar, né? Eu acho que a gente vive muito não tanto quanto Deus gostaria que vivêssemos, mas essa questão de renúncia pessoal para viver o reino é uma cultura que a gente tem em casa. Nossos filhos presenciaram muito isso em diversos momentos. Muitas vezes a gente abre mão de oportunidades, de circunstâncias que a gente acreditava que não tinha a ver com o nosso chamado, com o nosso propósito. Para pastorear a comunidade de Esperança mesmo, abri mão de um emprego muito bom, de um trabalho muito bom. O Senhor me pediu para ficar, na época, tempo integral na obra do Senhor. Foi um desafio enorme. Então, Thay e Jack, eu acho que a minha família, elas foram acompanhando essa renúncia. Inclusive a renúncia do ministério, porque, pessoalmente, talvez eu não escolhesse o pastorado assim. Assim como Jeremias falou, Senhor, eu não dou conta. Isaías disse, envia outro. Moisés disse a mesma coisa. Eu também tive muito esse momento com Deus. Então, a gente ensina aos nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, a obediência ao Senhor. Então, mais do que o ambiente de culto, eles percebem no dia a dia essa nossa renúncia, que, para mim, é o cerne da adoração, como eu disse a vocês, no caso de Abraão, sacrificando Isaac. A gente já sacrificou alguns Isaques, inclusive eu, que me chamo Isaac, né? Me entreguei ao Senhor assim, não tanto quanto Deus gostaria que eu fizesse, ainda há muito de mim para entregar ao Senhor, mas eu acho que quando os filhos contemplam isso, no mínimo isso faz com que eles olhem para Deus de um modo diferente, assim, né? E assim, como que o senhor acha, assim, que seria para uma pessoa, nós como pessoas comuns, transformar a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Seja o nosso trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja no nosso acordar, seja no nosso dia a dia o tempo inteiro, digamos assim. Como transformar o nosso dia a dia em um altar de adoração ao Senhor? Vivendo a palavra, né? Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então não adianta eu vir na igreja, levantar as minhas mãos, adorar o Senhor e ser um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo empreendedor, patrão, um péssimo funcionário, um péssimo cidadão. Isso não traz glória para Deus. Jesus Cristo disse assim, que os homens vejam as boas obras que vocês praticam e assim glorifiquem o vosso Pai Celestial que está nos céus. Então eu acho que a gente transforma a nossa vida num altar de adoração, honrando a palavra de Deus, honrando ao Senhor. Acho que assim, a última pergunta para a gente finalizar, assim, seria realmente o que Deus tem procurado, né, hoje em dia. Ele tem procurado novas canções, uma adoração nova, ou ele tem procurado novos altares, né? Eu acho que é por aí. Acho que a resposta já é essa, né? Porque nunca se escreveu tantas canções, né? Sim. Tem uma pesquisa que diz que no Spotify sobe-se milhões de músicas todos os meses. Então, não é de mais canções que a igreja precisa, né? Nem que o Senhor precisa, mas de corações rendidos mesmo em louvor, em adoração a Ele. Eu
Eu preciso muito viver essa verdade e acho que a Igreja do Senhor também precisa. Eu acho que todos nós, né, precisamos. Eu acho que assim, para a gente finalizar mais essa conversa aqui na nossa sala, a gente poderia cantar um louvor. Vamos. Escolhe aquele louvor assim que... Grande é o Senhor, digno de louvor. Vocês não vão cantar nada de vocês? Não vão cantar uma composição sua? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Se eu não tenho, se não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for.
Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. E é isso. Ficamos por aqui. Mais um episódio glorioso, gente. Glória a Deus. Expectativas muito altas para os próximos também, mas que você fique com mais esse episódio, mais essa conversa que nós tivemos aqui hoje, que seja uma bênção na vida de cada um. Nós queremos agradecer a sua presença, pastor, que o Senhor continue realmente alcançando muitas vidas através do seu louvor, da sua adoração, da palavra e de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida, né? Amém. Porque nós enxergamos isso de longe e de perto ainda Amém. mais, Glória a Deus. como o Senhor é um condutor da presença de Deus, né, nesse lugar. Então, que o Senhor realmente continue trazendo essa verdade, né? Essa adoração verdadeira, para que incentive novas pessoas, novos homens, novas mulheres, novos jovens, novas crianças, né? A estar nesse lugar, né? De dependência do Senhor, na adoração. Glória a Deus. Obrigado, Thay. Obrigado, Jack. Mevan Talk Music, obrigado, pastor Daniel, por esse sonho no seu coração. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, essa igreja, esse projeto, Kalen, Victor. Deus abençoe essa equipe maravilhosa e que esse trabalho prospere para a glória de Deus. Deus abençoe. Amém. Então é isso, gente. Mais um episódio chegando ao final. Que você não perca o próximo e que isso tenha abençoado a sua vida. Até logo.